tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é o seu Podnext. Nosso tema de hoje é gestão em saúde pública. Você sabia que existem organizações sociais, institutos que podem contribuir com soluções inovadoras e eficientes para a saúde dos municípios e, desta forma, beneficiar toda a população? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo ele, que é graduado, também tem mestrado, doutorado em odontologia, é professor universitário, já ocupou vários cargos públicos e eletivos e hoje também é fundador do Instituto Inovare. Meu convidado de hoje, Dr. Paulo Sack. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Gislaine? É um prazer estar aqui com você, falando de um assunto que a gente é verdadeiramente apaixonado, que é falar de saúde pública, né? E falar de organização social, falar do Instituto Inovare é muito prazeroso. Então, é uma satisfação. A satisfação é toda minha recebê-lo aqui, viu? Tantos anos que a gente se conhece, né? E eu sempre admirei muito toda essa trajetória do senhor, não só na política, mas profissionalmente. Então, para que a nossa audiência também conheça um pouquinho aí do Paulo Sack, antes de falar do Instituto Inovare e do trabalho que ele realiza, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, resumidamente, a sua trajetória, né? Porque o senhor conhece muito política, né? Já ocupou vários cargos aí. Então, eu queria que, resumidamente, o senhor contasse um pouquinho para a gente. Bom, eu sou cirurgião dentista de formação, fiz a minha graduação e a minha pós-graduação aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde ministrei aula por mais de 40 anos lá, né? Então, a minha formação, tive consultório, sou especialista em endodontia, tratamento de canal, exerci a profissão de cirurgião dentista em consultório e eh, adoro política e fiz e faço política usualmente já durante muitos anos. E essa é uma característica que eu herdei do meu pai. Nós somos uma família de Jardinópolis, aqui perto de Ribeirão Preto, e meu pai militou na vida pública lá em Jardinópolis durante muito tempo, e eu acho que herdei isso dele. Eu militei politicamente, onde me elegi vereador em Ribeirão Preto em 2001, de 2001 a 2004, no PFL. À época, o PFL em Ribeirão Preto, o líder do PFL em Ribeirão Preto, era o deputado Coraúcio Sobrinho. Fui vereador, depois não quis disputar a reeleição de vereador, porque eu não achei que a experiência não foi exitosa para mim, eu não gostei da experiência. Não gostou, Não doutor? gostei Por de. quê? Não gostei, achei que o vereador ele está muito preso, né? O trabalho do vereador, hoje você tem uma distorção, você vê o vereador fazendo, ou ele faz um agenciamento de luxo, ou ele faz executivo, que não é a gestão, né? Porque a função precípua do vereador é fiscalizar o prefeito e fazer leis. Hoje nós temos um número muito grande de leis, então você acaba deixando o vereador muito preso e quase sempre as suas ideias acaba na inconstitucionalidade, já que tem leis maiores tratando do tema, né? Então achei assim que muito sem sentido, era muito sem sentido para minha forma de ser, trabalhar como o vereador. Participei e fiz uma comissão de estudos na área da saúde naquele governo. O então secretário da época era o Dr. Raia, onde a gente conseguiu ajudar e contribuir com a saúde daquela época, e mandei o relatório dessa comissão para o ministro da Saúde e para o secretário de Estado, que era o Dr. Barradas. Assim que eu saí da Câmara Municipal, aí no início de 2005, o Dr. Barradas me convidou para ser diretor regional da saúde aqui em Ribeirão Preto, a DRS 13, que congrega vários municípios da região. E foi uma coisa, eu aceitei, foi um desafio interessante, onde eu aprendi muito de saúde pública.
Depois, eu saí da DRS em 2000, finalzinho de 2008, e exerci o mandato de secretário de governo da então prefeita Darcy Vera nos 3 primeiros meses. Depois de 3 meses, eu pedi demissão, porque a nossa maneira de trabalhar, o nosso modus operandi, não coadunava com aquele que a então prefeita executava. Então, eu acho que eu fui um dos secretários de governo do município de Ribeirão Preto que menos tempo ficou, né? Eu fiquei 3 meses só no governo, saí do governo. Já em 2006, eu fui convidado pelo deputado Baleia Rossi para entrar no MDB, antigo PMDB, e assumi a presidência municipal do PMDB, onde fiquei por 4 anos. Em 2011, a convite do ministro da Agricultura, Wagner Rossi, fiquei 1 ano em Brasília como assessor do ministro, trabalhando no gabinete do ministro, assessorando o ministro lá. E aí, daquele tempo para cá, em 2013, nós fundamos o Instituto Inovare, que é uma organização social que cuida de trabalhar em gestão pública na área da saúde. Agora, doutor Paulo, o senhor tem uma vasta experiência na política, né? Como eu disse, faz política até hoje, todos nós fazemos, né? E também tem uma vasta experiência na área da saúde. E criando o Instituto Inovare, como o senhor chegou à conclusão de que esse instituto poderia ajudar os municípios e de que forma vem essa ajuda? Em 2005, o governo do estado, e foi uma perda muito grande para a saúde pública do Brasil, o Dr. Barradas ter falecido em 2009, precocemente. O Dr. Barradas faleceu com 54 anos, teve um infarto fulminante. Ele ainda era o secretário de Estado da Saúde naquela época. O Dr. Barradas, com a sua equipe, Dr. Luiz Maria, Dr. Renilson, Dr. Nilson Páscoa, enfim, Dr. Iracema, eles perceberam que, e o Dr. Barradas falava uma coisa super interessante, que toda obra pública, quando termina, você resolve um problema. A única obra pública que, quando você termina, você cria um problema, é o hospital ou unidade de saúde, porque você vai ter que pôr aquilo para funcionar. E colocar aquilo para funcionar no modelo de exercício público, que é o funcionalismo, com toda a sindicalização e etc., é muito complicado. Então, ele criou as organizações sociais e o Estado, à época, ele fazia o hospital, ele criava a unidade de saúde e colocava, fazia um processo de chamamento público para uma organização social com contratos de meta. O que é contrato de meta? Você tem que fazer o atendimento de X mil atendimentos, ou X cirurgias de catarata, ou X cirurgias de apêndice, ou X... Enfim, você tem que ter um contrato de meta. Se você não cumprir, você não recebe. E você põe a instituição privada a fazer isso e auditada, primeiro pela Secretaria da Fazenda do Estado e dos municípios, depois pelo Tribunal de Contas. Então, quando você faz essa auditoria, você vê se a OS está funcionando, se ela não está funcionando, se ela está trabalhando. Claro que a gente ouve hoje, Gislaine, a gente vê na mídia várias OS, problemas de improbidade administrativa com várias OS. E é verdade, nós temos várias OS que não fazem um bom trabalho e muito pelo contrário, né? Na contramão disso, nós temos outras tantas. E eu aqui, para citar apenas o exemplo de uma OS que funciona e funciona muito bem, que é a FAEPA.
Eu não quero aqui fazer autoelogio em Novari, mas a FAEPA, que é uma OS que faz a gestão do Hospital das Clínicas, que faz a gestão do Hospital Estadual em Ribeirão Preto, que faz a gestão do Hospital Estadual de Américo Brasilense e faz com competência. E faz muito bem a gestão, né? Então, esse modelo, ele tem chamado a atenção dos municípios, tem atraído os municípios, até porque os municípios têm alguns problemas. Um dos problemas é a questão dos 54% do orçamento com o pessoal. Na folha de pagamento. Na folha de pagamento. Muitos municípios estão com o seu orçamento estrangulado, estão aí com 50%, 52% comprometidos com o pessoal e ele não pode mais colocar gente na administração. Outro problema que o município tem é que você tem lá um funcionário público trabalhando numa unidade de saúde. Esse funcionário público, a legislação dá a ele. Ele não faz isso à revelia ou não faz isso porque ele quer. Ele faz isso porque a legislação pública, do funcionalismo público, dá a ele, por exemplo, a falta abonada, dá a ele a questão dos afastamentos, dá a ele, em algumas situações, a licença-prêmio. E você tem que pôr outro funcionário no lugar. E não é fácil, né? Não é substituir fácil. aí Não no é, serviço não, público. não é fácil, porque você não consegue. E hoje você tem também a questão da dificuldade de contratação. Há alguns municípios, em algumas especialidades médicas, que se abrem o concurso e não preenche a vaga. Então, você não consegue contratar. Por conta dos salários, geralmente, Por conta dos salários. Com a organização social, isso tudo está resolvido. Você entrega a gestão para uma organização social, essa organização social, o contrato é destinado, como é feito? O município abre uma conta junto com a organização social, e essa conta é fiscalizada pela Secretaria da Fazenda, pelo Tribunal de Contas, da forma que nós, enquanto organização social, trabalhamos, pagamos os salários e temos que deixar um fundo de reserva para amanhã, ao término do contrato, podermos pagar 13º, férias, a dispensa dos funcionários e assim por diante. Isso não tira a gerência das secretarias municipais de Não, saúde. de forma nenhuma. A organização social, ela trabalha na unidade de saúde, na UPA, agora nos AMES, nos hospitais. Quem determina e quem dá a diretriz é a própria Secretaria de Estado ou Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque ela que elabora o plano diretor, ela que elabora o plano de execução. Então, por exemplo, a Inovare faz a gestão da UPA de Sertãozinho. Já há 7 anos nós estamos lá na UPA de Sertãozinho. Quem diz para nós quantas consultas nós vamos ter que fazer por mês? É o município. É o município que diz, olha, vocês têm que fazer 14.000 consultas, 14.600 consultas. E se não fizer, não recebe. Ou seja, a organização social executa aquilo que o poder municipal, o prefeito, o secretário de saúde determinam. Determina. E, a qualquer momento, o prefeito e o secretário pode entrar na unidade e corrigir o rumo e a rota do trabalho feito pelo OS. E até, nos casos mais gritantes, fazer a rescisão do contrato. Ele fazendo apontamentos, faz advertência, escreve, explica, faz mais uma advertência. Depois de 3 advertências, ele pode romper o contrato
e colocar uma outra OS E para esses executar. contratos são por licitação, doutor Paulo? São contratos por licitação que ele é feito, onde se abre você abre o processo de chamamento público das OS. Primeiro, a OS precisa estar credenciada no município e no estado, e depois ela participa do processo de chamamento público, e nesse processo de chamamento público você tem a questão dos valores financeiros e a questão do projeto de execução. E a prefeitura, através de uma comissão, o Estado, através de uma comissão, faz a avaliação e determina qual organização social está mais preparada para cumprir com essa tarefa. Agora, doutor Paulo, todos esses anos, né, acompanhando bem de perto a saúde nos municípios, na sua opinião, quais os principais gargalos que as prefeituras enfrentam para que seja necessário realmente uma OS entrar ali e tentar resolver? O que eu acho, essa é uma opinião pessoal minha, e eu vou falar uma coisa aqui que talvez cause algum furor, não falta dinheiro para a saúde. O que falta é gestão. E o que nós precisamos fazer, e o que os municípios precisam fazer, é trabalhar naquilo que nós chamamos de atenção básica em saúde. Nós precisamos criar dentro dos municípios as estratégias de saúde da família. Mas estratégia de saúde da família, o antigo PSF, o Programa de Saúde da Família, que é uma estratégia, que são equipes multidisciplinares, mas equipes que verdadeiramente funcione, que verdadeiramente passe pelas casas dos munícipes rotineiramente para saber como é que está o controle de pressão, para saber como é que está a glicemia, o controle de glicemia daquele diabético, para saber como é que está a carteira de vacinação das crianças que ali estão, como é que está a vacinação do idoso, enfim, atenção básica. Nós precisamos, nós não podemos deixar a saúde ficar doente, porque tratar a doença é muito mais caro do que tratar a prevenção. Então, hoje, o que eu entendo, e isso não é hoje, já era assim lá atrás, quando eu fui diretor regional, se trabalha muito pouco a atenção básica. Você vê aí municípios que trabalha, ele trabalha só na urgência e emergência. Então, ele enxuga gelo, para usar um linguajar. Então, eu vou te citar alguns exemplos que a gente tem em algumas cidades que a gente já trabalhou. O paciente vem na UPA com hipertensão. Ele está hipertenso, ele está com dor na nuca, ele está com mal-estar, realmente ele é atendido na urgência e emergência, é detectado que ele está com a pressão alta. Você dá a medicação, estabiliza o paciente e joga ele e manda ele para a rede para fazer o atendimento na rede, a atenção, para tratar essa hipertensão. Ou ele não vai porque ele é negligente, ou ele não vai porque o município não tem um ambulatório que cuide dessa atenção básica. Ele simplesmente, quando acaba a medicação, ele para de tomar a medicação e daí 2, 3, 4 meses ele volta de novo hipertenso e a situação se repete. Daí a pouco ele volta com AVC, ele volta com infarto, ele volta numa situação muito mais crítica, quando não ele volta a óbito. Então, por quê? Porque faltou atenção básica, um pouco pela falta de conhecimento, faltou aquilo que a gente chama do cuidado com aquele doente. Então, o que a gente advoga? O paciente está nessa situação, ele foi para a UPA? Foi. Ele tem que sair da UPA já com a consulta marcada com o clínico. E a secretaria do município tem que cobrar a permanência do cara, a volta do cara à unidade para fazer o tratamento dessa hipertensão.
Ah, mas e se a secretaria não faz essa cobrança, quem vai fazer essa cobrança é a estratégia de saúde da família, que vai estar lá no município, passando de casa em casa de tantos em tanto tempo. E vai fazer esse cara tomar o remédio, controlar a alimentação, cuidado com o sal e assim por diante. É muito mais barato do que você tratar esse doente depois que ele tem o AVC, depois que ele tem o infarto, e fica muitas vezes debilitado, fica acamado, fica na cama, e numa situação muito pior quando ele vai a óbito. Então, se os municípios não entenderem que a atenção básica é fundamental, então você precisa ter lá o grupo que cuida do diabético, você precisa ter lá no município o grupo que cuida do hipertenso, e existe hoje muitos municípios na região de Ribeirão Preto, que a gente conhece, que faz muito bem a lição de casa. Então, você vai ver que isso repercute nas unidades de pronto atendimento. As unidades de pronto atendimento trabalham menos. E o pronto atendimento, a urgência, é muito cara para o município. Então, isso, de certa forma, até diminui o custo da saúde no município. Doutor Paulo, eu percebo, assim, pelos municípios que a gente acompanha aí em todos esses anos de profissão, que muitos prefeitos, muitos gestores priorizam, geralmente, aquilo que aparece, né? Aquilo que vai dar mais destaque para a população e acabam, talvez de forma equivocada, trazendo coisas que não são responsabilidade do município, né? Como o senhor disse, tem que priorizar a atenção básica. Então, por exemplo, em vez de priorizar a atenção básica, o prefeito X vai lá e fala: não, estou trazendo o tratamento de nefrologia para cá, que não seria uma função do município. O senhor acredita que falta visão estratégica dos gestores municipais? Falta visão estratégica porque o SUS é o melhor plano de saúde que existe. Não existe outro plano de saúde que tenha, e o SUS, ele apareceu, ele veio lá na Constituição de 1998, o SUS faz isso muito bem. Porque, veja bem, vamos imaginar um município de pequeno porte, um município que tenha 30 mil habitantes. Esse município não é expertise dele cuidar da nefrologia. Não adianta um município de 30 mil habitantes, por exemplo, criar um serviço de hemodiálise, nem que isso dê toda a pompa ao seu prefeito, às autoridades que vão lá cortar a fita e etc. Por quê? Porque será um serviço que vai ficar sem funcionar. Porque o número de pessoas que vão ser atendidas na hemodiálise de um município de 30 mil habitantes não justifica, por isso tem as redes. Então, você pega na região de Ribeirão Preto, você tem as redes. Então, o município pequeno, ele vai encaminhar ao sistema o paciente que precisa de diálise. Aí ele vai ser atendido em Batatais, ele vai ser atendido em Ribeirão Preto, ele vai ser atendido em Sertãozinho, ele vai ser atendido nos municípios maiores, que tem o sistema, que tem o serviço de diálise, que trabalha para isso. Então, hoje, você vê que a diálise, o serviço de diálise tem que funcionar quase que 24 horas. Por quê? Porque é um serviço caro, é um serviço que despende uma mão de obra cara, ultra especializada. Então, não tem sentido um município pequeno, de um porte de até 50 mil habitantes, e o SUS tem isso, tem essa questão. Então, eu ouço muitas vezes o prefeito falar: não, porque eu queria ter aqui um hospital na minha cidade. A cidade dele tem 25 mil habitantes. Ele não pode ter um hospital lá. Ele não pode ter uma UTI lá. Por quê? Porque isso custa muito caro. E o número de pessoas que vai usar é insuficiente para aquele hospital. Aquele hospital ele vai ficar a maior parte do tempo parado, fechado, sem uso. Ele tem que ter um bom pronto atendimento,
ele tem que ter um bom ambulatório, ele tem que ter leitos de estabilização, ele pode até ter lá um hospital dia para pequenas cirurgias ambulatoriais, onde o paciente entra, faz a cirurgia de manhã e sai de tarde, certo? Ele pode criar esse sistema. Agora, ele resolver ter um hospital para fazer grandes cirurgias ou ter o doente internado, ele não pode, porque é muito caro. Para isso, tem os hospitais maiores na rede do SUS, onde o paciente é referenciado. Então, é interessante, é muito interessante, que o Estado, que o governo federal, ele faça o investimento grande em hospitais nos grandes centros, como agora nós estamos vendo e assistindo aqui em Ribeirão Preto, o governo do Estado fazendo um investimento muito grande, um investimento maiúsculo na construção de 400 leitos no Hospital das Clínicas. Para quê? Para poder desafogar o atendimento de toda a região, sobretudo na urgência e emergência. Né? Nós estamos vendo o governo do Estado, e eu não estou aqui para fazer política e para elogiar, mas quando o gestor público faz, e faz bem feito, a gente precisa elogiar. Nós estamos vendo o governo do Estado fazer um aporte financeiro nas Santas Casas de todo o Estado de São Paulo e quase que acabou o problema dos hospitais filantrópicos. Por quê? Porque esse aporte de recurso se fazia necessário e o governo do Estado está fazendo. As Santas Casas sempre sofreram, Sempre sofreram, porque são instituições que trabalham mais na benemerência daquela comunidade. E a gente sabe que a tabela SUS, que é responsabilidade do governo federal, ela não atende. Então, o governo do Estado, na figura do governador, ele criou essa questão das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Ele criou o SUS Paulista, que é uma tabela SUS para o Estado de São Paulo, que paga quase que o dobro daquilo que paga a tabela SUS do Ministério. Então, ele de certa forma, desafogou esses hospitais. Agora está se fazendo, está se criando aí mais leitos. E a necessidade, Gislaine, ela é sempre premente, ela sempre existe. Você tem um serviço. Se o serviço funciona bem, as pessoas vão começar a usar mais. No caso da saúde, que é uma coisa cara, a dificuldade financeira das pessoas faz as pessoas saírem dos seus planos de saúde, deixarem de pagar os seus planos de saúde e ir para o sistema. E ainda mais se o sistema está funcionando. E o SUS funciona e funciona bem. A gente tem situações, hoje menos, Gislaine, mas a gente teve situações aqui em Ribeirão Preto, menos porque eu já estou aposentado, que a gente recebia professores dos Estados Unidos, por exemplo. E o professor ficava aqui 2, 3 meses na escola, em convênios, etc. E o professor tinha um problema e precisava ir no serviço de saúde. Aí ele ia no serviço no SUS. Ele ficava encantado, porque nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos, quem não tem plano de saúde lá está perdido, porque lá não se faz uma saúde pública como se faz aqui no Brasil. A gente, às vezes, fica criticando o Brasil, mas a gente tem que aquilo que tem de bom. Então, os professores, mas ia, por exemplo, ser atendido numa unidade de saúde, a hora que ele terminava o atendimento, ele dizia assim, como que eu faço para pagar? Não, você não tem que pagar. Aqui não paga. Ah, mas como? Eu fui bem atendido. Não, aqui o sistema é assim. Nossa, que maravilha. A pessoa elogiava, porque lá, a despeito de ser uma das maiores, se não a maior economia do mundo, não tem um sistema como o que nós temos aqui. Então, essa visão crítica do sistema, ela é importante. E você pode ter certeza, cada vez que o serviço de saúde melhora, aumenta a necessidade, porque a população procura mais.
Doutor Paulo, eu estou pensando aqui em relação às UPAs, né? Eu me recordo que quando as UPAs começaram a ser implantadas, muitos municípios tiveram muitos problemas para manter as UPAs funcionando. E muitos, inclusive, acabaram fechando e transformando o prédio, então construído para ser UPA, em outros equipamentos para outras finalidades. Hoje em dia, nós podemos dizer que essa questão das UPAs, principalmente a questão financeira, foi resolvida? De certa forma, sim. Governo federal dá um aporte de recurso, de acordo com a UPA, né? Agora, o que é mais importante nessa questão da UPA, Gislaine, é aquilo que eu disse no início. É o sistema funcionar. Porque a gente vê muito comumente casos de paciente que está na UPA e que não há necessidade de estar lá. Então, exemplos corriqueiro para a população, para quem está nos assistindo entender. O paciente está com uma tosse, está com mal-estar, está com o nariz escorrendo, está com sintoma de gripe ou de uma virose. Ele não tem que ir na UPA. Ele tem que ir na UPA se for sábado ou domingo, que não tem unidade de saúde aberta. Ele tem que ir na unidade de saúde. Por quê? Porque ele está com sinais vitais normais. Ele está sem febre. Ele está com a pressão normal. Ele está com a frequência cardíaca normal. Né? Ele está oxigenando bem. Ele não é um paciente de urgência e emergência. É diferente. E isso dá problema dentro da UPA também, porque esse paciente, inclusive, ele espera mais para ser atendido do que o paciente que chega na UPA, às vezes, depois dele, mas chega, por exemplo, com uma dor no peito, característica de um infarto, com frequência cardíaca alta, com pressão alta, oxigenando pouco, já cianótico, para usar a linguagem, ficando roxo, e ele chega, esse paciente, na classificação, ele tem que entrar direto para ser atendido. E aí a gente tem até problemas, porque o cara fala, mas eu estou aqui há 2 horas, o outro chegou agora e já entrou. Ele entrou porque o caso dele é grave. Esse paciente é paciente de urgência e emergência. Aquele paciente que na classificação foi classificado como verde ou azul, porque existe uma classificação de Glasgow, ou você é verde, azul, amarelo e vermelho, que é o paciente que entra direto. Bom, esse paciente de azul e verde, ele não tinha que estar na UPA, ele tinha que estar na unidade de saúde do seu bairro, na unidade de saúde, mas às vezes ele não está na unidade de saúde do seu bairro, ou por falta de conhecimento, ele desconhece que tem que ir lá, ou também porque lá ele não é atendido. Lá ele não é bem recepcionado, ele não sabe como funciona o sistema. Ele chega lá, ele não é bem atendido, ele não é bem, a atenção não é dada devida. Como ele vem na UPA, e na UPA, demorando um pouco, ou ele é atendido, ele sai com a medicação, ele faz o exame, ele vem na UPA, mas é uma forma errada de se fazer. Errada porque ele teria que ser bem atendido e atendido corretamente lá na sua unidade de saúde. E às vezes também falta, por parte do profissional, explicar para o paciente, porque tem determinados tipos e determinadas doenças que o paciente tem que receber. O médico precisa dizer para ele, olha, vai demorar 5 dias para resolver. Não adianta o senhor voltar aqui amanhã, porque a febre não vai passar de hoje para amanhã. O senhor vai tomar um antitérmico, o senhor vai tomar isso, o senhor vai tomar aquilo, mas o senhor vai ter que esperar, porque o senhor está com processo viral, e assim por diante. É o conhecimento e pessoas que expliquem, que mostrem isso. Eu tenho uma coisa, Gislaine, que eu falo, e que eu aprendi também com o Dr. Barradas. Para trabalhar na área de saúde, Gislaine, precisa gostar de gente. Quem não gosta de gente
não pode trabalhar na área de saúde. E eu falo isso para todo mundo quando vai trabalhar conosco na Inovare. Você gosta de gente? Se você não gosta de gente, a área de saúde não é o seu lugar. E a gente vê e assiste muito vários profissionais da área de saúde que não gostam de gente. E aí a gente vê os problemas que assistem no cotidiano, que vocês da imprensa divulgam a todos os dias. Por quê? Porque as pessoas não gostam de gente. Você tem que gostar de gente para trabalhar na área da saúde. Se não gostar de gente, não pode trabalhar na área da saúde. Doutor Paulo, pegando esse gancho de gostar de gente e também o que o senhor falou anteriormente sobre a importância da atenção básica, da estratégia de saúde de família, do acompanhamento em loco, né, dos profissionais de saúde em relação aos pacientes, como o senhor enxerga hoje em dia o avanço da tecnologia, da inteligência artificial para essa questão de saúde? Não, hoje nós estamos. A tecnologia, não dá para fazer saúde sem tecnologia. Hoje a gente tem visto profissionais participando de cirurgias em outro continente. Ele participa da cirurgia, ele está em outro continente fisicamente, né? A tecnologia veio para auxiliar e auxilia muito. Auxilia muito. Você vê, antigamente, o cara ia num lugar, fazia um exame radiológico, por exemplo, radiográfico, ele tirava a radiografia, pegava, tinha que esperar o resultado, tinha que pegar fisicamente o exame e levar no profissional. Hoje não. Hoje ele vai, vamos dizer, ele vai na UPA de Sertãozinho. Chega lá, ele está com quadro de pneumonia grave. Ele precisa ser regulado e internado no hospital. Ele faz o exame lá, a hora que ele é regulado e que ele vai para o hospital, por exemplo, a Santa Casa de Sertãozinho, os exames online já vão para a Santa Casa. A hora que chega lá, a Santa Casa não tem que repetir o exame. Olha o custo disso. Já tem o prontuário eletrônico. Já está o prontuário eletrônico pronto. E nós precisávamos melhorar isso. Esse investimento, e aí vai o alerta para os prefeitos, ele precisa ser feito. Porque tem muitos municípios que não têm essa disponibilidade. Então, o paciente vai numa unidade de saúde hoje, é atendido, é feito exames, é dado medicamento. Amanhã cedo ele vai em outra unidade de saúde e faz o processo todo de novo, porque você não tem uma interligação de prontuário eletrônico. Então, é fundamental que nós tenhamos essas ferramentas para poder nos auxiliar. Agora, a inteligência artificial, essas ferramentas, não dispensa, em hipótese nenhuma, o profissional. Ela não dispensa o bom profissional, ela não dispensa a qualidade na leitura do exame. Esse é o profissional que vai fazer. Então, os municípios precisam investir nisso. Você tem que haver uma sincronicidade entre os sistemas. Então, falando de Sertãozinho, né, que a gente está lá, este ano, o prefeito, ao entrar, o seu secretário já fez uma interligação de sistemas. Ou seja, o cara vai na UPA e ele depois vai numa unidade, o médico da unidade sabe o que aconteceu na UPA e vice-versa. Ele vai na unidade, depois ele chega na UPA com um caso grave, a gente já sabe o que ele tomou de medicamento, quais os exames que ele já fez, e etc. Isso, além de baratear, facilita e adianta o tratamento de forma exitosa, né? Então, isso é inerente que a gente precisa usar. A gente precisa da tecnologia para fazer saúde melhor, não tenha dúvida disso. Mas ela não dispensa o profissional. Doutor Paulo, infelizmente nós já estamos chegando no final do nosso Podnext.
O papo tá muito gostoso aqui, poderíamos ficar horas falando, então já quero deixar o convite para o senhor voltar outras vezes. Mas antes de finalizar, eu quero perguntar o seguinte: a gente sempre diz que saúde é um poço sem fundo, né? Todos os gestores falam isso, sempre tem que investir mais e mais. E o senhor disse agora há pouco também que recurso financeiro não é o problema, né? O senhor acredita que para que a saúde seja melhor nos municípios, com que a população tenha um atendimento melhor, né? Seja mais recebida, mais acolhida aí nessa questão da saúde, essa situação de parceria entre o público e o privado seja o caminho para solucionar essa saúde que não tem fundo? Acredito que sim, acredito que sim. Quando eu digo que o problema não é dinheiro, é que hoje o recurso que se tem dá para fazer. Claro que é como eu disse a você, hoje nós temos ferramentas que estão à disposição e que custam. Ressonância magnética, tomografia, isso custa, são ferramentas. Agora, o município, se ele tem recurso para fazer um bom trabalho, desde que ele faça aquilo que a gente chama da lição de casa. Entendeu? Ele tem que fazer a lição de casa. Fazer atenção básica, fazer estratégia de saúde da família que funcione, fazer as coisas funcionarem. Certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos de estratégia de saúde da família. Tinha uma família num município aqui perto, eu não vou dizer o nome para não ficar falando que a gente está fazendo propaganda de pessoas. Não é isso. Que tinha uma criança que tinha constantemente, a criança ia procurar a clínica do município com alergia, com problemas nas vias aéreas superiores, com alergia, nariz tapado, olhos inchados, etc, etc. A estratégia de saúde da família foi na casa e detectou que no quarto do menino o quarto era feito, tinha a parede que dividia com a outra casa do lado, parede colada, e tinha uma infiltração, uma umidade na parede. A parede era preta, do lado da cama do menino, com fungo. Esse menino não ia sarar nunca. A assistente social, junto com a enfermeira, os profissionais da estratégia de saúde da família foram visitar a casa, olharam, gente, isso daqui não pode. Era um vazamento que tinha ali, que a água na calha furada corria na parede. Estratégia de saúde da família. Então, o que eu digo que o dinheiro para fazer um bom trabalho, é claro que é como eu disse, conforme você vai melhorando o atendimento, outras necessidades vão vindo, e aí se requer mais investimentos. Mas aí tem a rede. Então, por exemplo, é um absurdo, por exemplo, um município de 30 mil habitantes querer fazer cirurgia cardíaca. Não é expertise dele, ele não tem estrutura para isso. Isso custa demais. Entende? Ele pode ter até lá um hospital bem montado, uma Santa Casa que funciona, a comunidade, mas não é expertise. Ele tem que fazer o atendimento primário e secundário. O terciário, ele põe na rede para a rede fazer. Entende? Então, eu acho que a parceria público-privada, eu tenho certeza disso, ela vem para melhorar para os municípios e para o Estado. Agora, é necessário que o prefeito, que o secretário de saúde vigie essa parceria público-privada, fique em cima dessa empresa, veja a questão da empresa, se a empresa tem algum impedimento no Tribunal de Contas do Estado ou da União, se a empresa é idônea, vá buscar referências com os municípios onde a empresa já trabalhou, entendeu? É importante, isso tudo é importante para você eleger a empresa que vai trabalhar lá no seu município. Tá certo. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui e pelos seus ensinamentos, porque é uma grande aula para a gente sempre ouvi-lo. Islane, eu agradeço a sua deferência, a sua referência
inicial. A gente realmente se conhece de muito tempo. Eu agradeço a gentileza com que sempre você me tratou. E é sempre, para mim, prazeroso falar de saúde pública. É uma coisa que eu faço porque gosto. Eu gosto de gente. Então, eu gosto de fazer saúde. E sempre que possível, estou à disposição de vocês para poder conversar desses temas tão gostosos, que é falar um pouco de saúde para a população que nos assiste. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu também gosto de gente, mas eu prefiro tratar com gente assim no bate-papo. Não na saúde, não nasci com o dom para a saúde, mas cada um no seu quadrado. É verdade, Obrigada, é doutor verdade. Paulo. Assim, então, nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, hoje conversando com o doutor Paulo Saque, do Instituto Inovare. Eu sou a Gi Spanholo e te convido a compartilhar os nossos cortes no Instagram e também curtir lá no Spotify, também no YouTube e acompanhar sempre o nosso Podnext. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.